Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer a apresentação do meu TCC da FMC, a Formação de Mestre da Cílios Design por Érica Aragão. Agora eu quero me apresentar. Eu me chamo Letícia Maia, sou a doutora dos cílios, para quem não me conhece. Sou mestre em cílios pela Academia Cílios Design, pela Érica Aragão, fiz o curso presencial. Sou também terapeuta em saúde dos cílios formada pela Academia On Top do Brasil. E sou palestrante também da Universidade dos Cílios, tá certo? Um pouco também para vocês conhecerem sobre a minha vida pessoal é que eu sou cristã, sou casada, tenho 24 anos, sou mãe de uma princesa e eu fundei a Doutora dos Cílios. Hoje eu vou apresentar para vocês 3 temas, tá certo? Vou apresentar tipos de olhos, mappings e também um tema extra, que é a tricologia dos cílios, que é uma área que eu gosto muito de estudar, nessa área mais voltada para a saúde, biossegurança, crescimento de cílios, é o que eu mais me identifico na área dos cílios, tá certo? E agora nós vamos iniciar com tipos de olhos. Eu vou apagar aqui. Tipos de olhos. Eu vou apresentar para vocês 6 tipos de olhos, tá certo? Eu vou começar a apresentar para vocês o olho grande. Olhos grandes. Os olhos grandes são olhos bem expressivos. E uma das coisas que eu explico nos meus cursos para as alunas são que nós temos 5 passos principais para identificar o tipo de olho dessa cliente, né? Se ele é um olho expressivo, um olho grande, eu vou ter que utilizar logo um mapping proporcional que vai harmonizar. Por isso que se encaixa, né? Eu estou explicando primeiro sobre os tipos de olhos para depois vocês verem sobre mapping, tá certo? E nos olhos grandes, eu vou ter que dar mais suavidade a esse olhar. Não é que eu vá, Alex, tu vai diminuir esse olhar? Quando vocês verem a questão de visagismo, né, de simetria, se você for olhar, por exemplo, um olho grande, você botar um mapping gatinho, provavelmente esse olhar vai ficar menor, né? Ele vai dar uma ilusão de ótica que ele está menor, sem estar, mas ele vai dar mais suavidade, sensualidade a este olhar. Então, sobre os olhos grandes, né? Geralmente quem tem olhos grandes é uma pessoa mais curiosa, uma pessoa que gosta de observar e tudo mais. O que eu ia dizer para vocês é sobre os 5 pontos principais para você identificar um tipo de olho é o quê? Você tem que ver a inclinação desse olho, você tem que ver o tamanho desse olho, você tem que ver a distância desses olhos, a distância da pálpebra, até isso conta. E aí, para você medir, para você saber o tamanho de um olho, você vai medir o tamanho do olho com um paquímetro e você vai medir o tamanho do nariz. Se for do mesmo tamanho, quer dizer que é proporcional. Se for o tamanho do olho relacionado ao nariz for menor, quer dizer que esses são olhos pequenos. E se for maior relacionado ao nariz, quer dizer que são olhos grandes. Você também tem uma dica boa para descobrir se os olhos são grandes, que é você ver essa parte branca do olho, que é chamada esclera. Você olha para a pessoa assim reta, pede para a pessoa olhar bem para você reto, e você consegue ver aqui a esclera da pessoa. Provavelmente é um cílio, é um olho grande. E aí você vai ter que trabalhar com, eu indico, né? Indico um mapping gatinho, curvaturas relaxadas, deixa eu botar aqui, curvaturas relaxadas,
para dar o efeito de gatos, relaxadas. Porque se você for colocar curvaturas acentuadas nesse mapping, primeiro que não vai ficar gatinho e segundo que você pode, sem querer, acabar dando mais expressividade para esse olhar. Deixa eu só botar aqui de novo. Ok? Não, eu não vou colocar, eu vou ficar tirando mesmo, que fica melhor por causa do espaço, tá certo? Agora eu vou explicar para vocês sobre olhos pequenos. Olhos pequenos. Os olhos pequenos, gente, são olhos que você vai ter que dar, vamos dizer assim, uma abertura, né? Você vai ter que dar a impressão de ótica que esse olho está maior. E como a gente pode dar essa impressão? Com o mapping boneca, com curvaturas acentuadas, assim eu vou conseguir dar mais expressividade para este olhar, dar mais abertura, tá certo? Agora eu vou falar com vocês sobre olhos. Só seguir aqui meu roteiro. Olhos juntos. Sempre relacionado a cílios, eu vou ter um problema ou não, porque não quer dizer que esses tipos de olhos são problemas. Não é isso. Mas eu vou ver um problema e eu vou ter que ter a solução. Eu vou ter que dar a solução. Porque eu preciso deixar esse cílio harmônico, certo? Por exemplo, em olhos juntos, nós vamos separar. Se eu usar um tamanho boneca que serve para unir, eu vou estar separando? Não. Então, eu indico usar o efeito gatinho. Ou se você já é avançado, você pode usar um efeito delineado ou um efeito raposa, certo? Agora eu vou mostrar para vocês os olhos separados, ok? Olhos separados. Olhos separados, eu não posso, por exemplo, usar um gatinho. Por quê? O gatinho, gente, como o tamanho maior dele é na ponta, ele vai separar mais esse olhar. Ele vai deixar essa cliente mais, com o olhar mais separado, e não vai ficar legal, né? Pode acontecer, por exemplo, que nem no meu começo acontecia, eu não tinha experiência com mapping, não tinha experiência sabendo tipos de olhos, e eu sempre fazia Ctrl+C, Ctrl+V nas clientes. A cliente chegava, não, eu quero dar fulana. Mesmo se a cliente tivesse olho grande, eu fazia um boneca. Meu povo, as clientes saía com o olhar tão assustado que, ainda bem que elas voltavam. E aí eu fui me especializando, estudando, e agora eu faço tudo direito, né? Graças a Deus. E aqui em olho separado a gente vai o quê? Vamos unir esse olho. E para unir a gente pode usar um boneca. Ou eu já vi pessoas usando um gatinho invertido. Apesar de ser arriscado, mas se você é avançada, você pode usar sem nenhum problema. Ok? Agora nós vamos ver sobre, deixa eu dar uma olhadinha aqui logo, sobre olhos separados. Gente, desculpa. Olhos separados eu já dei. Vamos ver sobre olhos profundos. É porque eu já tô na frente e o papel ainda tá no lugar errado. Vamos ver sobre olhos profundos. Olhos profundos.
Gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu já cometi erros que a cliente, ela odiou o cílio que eu fiz nela, né? Quando eu não era formada ainda como lash design, como estilista de cílios, e ficou incomodando. Por quê? Um olho profundo, como é que eu identifico um olho profundo, Letícia? O olho profundo, ele tem essa parte aqui essa parte óssea aqui do rosto, mais avantajada, essa parte da sobrancelha. Você já percebe logo. É até ruim às vezes de fazer o isolamento em olho profundo, porque o olho da pessoa é muito lá dentro. E daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre os olhos juntos, essa frase que eu esqueci, tá certo? Mas os olhos profundos, você tem que tomar muito cuidado, porque se você colocar uma curvatura dele, vai bater na pálpebra dela. Na hora que ela abrir o olho, ela fica reta, vai bater. E ela vai dizer, vai, né, tá batendo. Principalmente no canto interno. Né? Foi algo que eu hoje fiquei aqui no meu espaço. Eu não trabalho mais com curvatura D nos cantos internos de nenhum olho. Mesmo que o olho permita que eu trabalhe, eu não trabalho mais. Porque, gente, incomoda. Sim, por exemplo, se você machucar a sua mão e o médico disser, mulher tem que deixar a sua mão parada, você deixa a mão parada. O olho não. Se tem algo incomodando, você não consegue deixar parado. Você fica todo tempo piscando, movimentando, mexendo. É impossível, a não ser que esteja fechado. Mas se estiver incomodando, você não consegue. Certo? E aí, o olho profundo, você deve o quê? Usar tamanhos longos. E curvaturas relaxadas. Com a C, com a J, a B, ok? Agora eu vou falar para vocês rapidamente também sobre os olhos caídos. Olhos caídos, que também é um grande erro que muito leste comete por aí. Olhos caídos. Sobre olhos caídos, você não precisa aplicar até o final. Por que, Letícia? Até o final. Por quê? Se um olho é caído e você aplica até os últimos fios do canto externo, provavelmente você vai deixar esse olho mais caído e essa extensão vai ficar batendo bem aqui, ó. Bem aqui no olho dela, na pálpebra dela. Bate. É incrível, é impressionante. Letícia, mas se eu fizer só até, por exemplo, antes de chegar no canto externo, né? Eu deixar, por exemplo, um quadrante, vamos dizer assim, não vai ficar feio? Não vai. Porque você vai trabalhar direcionamento nesses últimos fios que você vai aplicar. Justamente para não ficar estranho. E a cliente não vai nem perceber. E querendo ou não, você vai dar um efeito de lift nesse olho. Para levantar, porque o olho caído a gente não vai deixar mais caído. A gente não vai pegar um olho caído e colocar um gatinho, porque vai ficar mais caído. A gente vai pegar um olho caído, a gente vai colocar um esquilo. A gente vai colocar um boneca, porque a gente vai querer dar efeito de lift, de levantar, tá certo? Gatinho, nem pensar. E dá tudo certo. Sobre os olhos juntos, veja como é que eu sei que os olhos são juntos. Você pega aqui o tamanho do olho médio no paquímetro e encaixa aqui dentro. Se ele couber, quer dizer que é proporcional. Se não couber, quer dizer que são olhos juntos. E se sobrar, quer dizer que são olhos separados. Ok? Tudo dominado? Agora, nós vamos para a aula de mapping. Aula de mapping. Sempre lembrando que tem olhos que podem vir acompanhados, né? Podem vir em conjunto. Por exemplo, o olho ele pode ser pequeno e separado, ou o olho pode ser grande e separado, né? Vocês vão ter que observar o todo do olho, observar bem, fazer toda a análise, para aí sim você escolher o mapping perfeito para a sua cliente. E é ideal que você trabalhe no seu espaço com diversidade de curvaturas, porque cada mapping, às vezes, ele precisa de uma curvatura diferente, ou cada olho requer
uma curvatura diferente, tá certo? Agora nós vamos falar sobre mapping. Eu vou apresentar para vocês mappings. 6 tipos de mapping. Vamos começar pelo mapping natural. Geralmente a cliente vai pedir esse mapping natural, ou você vai sugerir, é aquela cliente que quer algo bem natural, né? Ela quer aplicar o cílio, mas ela quer algo discreto. E aí você vai optar pelo pelo mapping natural. O mapping natural, gente, a gente pode personalizar ele de acordo com a data da cliente, mas eu vou passar um padrão para vocês, mas a gente pode personalizar porque existem clientes que têm tamanhos de cílios diferentes. E geralmente, o nosso efeito natural a gente faz de acordo com o tamanho do cílio dessa cliente, certo? Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço. Como vocês sabem, a gente tem 6 passos básicos para fazer um mapping perfeito. O primeiro passo, o primeiro ponto é primeiro fio aplicável. Segundo ponto, último fio aplicável. Terceiro ponto, início da íris. Quarto ponto, final da íris. Quinto ponto, entre o ponto 1 e o ponto 3. E o sexto ponto e o último entre, vou botar só assim para vocês saberem, o ponto que é igual entre o ponto 4, que é do final da íris, e o ponto 2, ok? Nós vamos seguir esses pontos, tá? Eu vou marcar aqui para vocês verem como é que a gente marca. Ponto inicial, primeiro fio aplicável. Segundo ponto, último fio aplicável. Terceiro ponto, início da íris. Quarto ponto, final da íris. Quinto ponto, entre o primeiro e o terceiro ponto. E sexto ponto, entre o quarto ponto e o segundo ponto. Ok? Depois disso, eu vou ter quadrantes proporcionais. E agora eu venho completando meu desenho. Lembrando que você vai estar desenhando na pad com a cliente de olho fechado, ok? Essas marcações, vocês estão vendo que eu estou seguindo a angulagem da pálpebra da cliente, tá vendo? Porque aqui eu vou seguir o direcionamento de forma correta, tá? Aqui, no meio da íris, eu vou colocar um tamanho 10. Aqui, eu posso dividir em duas partes iguais, colocar 9. Deixa eu botar mais aqui. 9, 8. E aqui eu ainda posso dividir em mais duas e colocar 7 e 6. E fazer a mesma coisa do outro lado. Perdão, gente. Ok? Divido aqui em partes iguais e coloco 9, 8. E divido aqui também em partes iguais e coloco 7 e 6. Finalizo assim. E fica ótimo. Fica um efeito super natural, porque eu vou seguir, né, o tamanho natural do olho dela. Aí é o jeito que eu falei, os cílios.
Se for cílio maior, você pode trocar o tamanho, ou se for menor, pode trocar também o tamanho, ok? Vamos para o nosso próximo mapping. Agora eu vou mostrar para vocês o mapping glamurosa. O mapping glamurosa, ele está entre o boneca e o ponto do gato. Certo? Só apagar aqui de leves. O mapping boneca a gente pode utilizar para alongar, tá? Ou o mapping glamurosa. Para dar abertura, alongar. E aqui, nós já marcamos, né? Do mesmo jeito. Vem completo. Para ficar as partes iguais. E aqui no mapping glamurosa, a gente vai fazer ele boneca junto com o esquilo, ok? Aqui a gente já sabe que no ponto alto da sobrancelha, nós temos o nosso definição do tamanho esquilo, né? E aqui a gente já pode colocar o tamanho maior. Eu vou colocar aqui no 13, ok? Aqui na íris a gente já sabe que é o efeito maior, onde vai se localizar o tamanho maior do boneca. Então a gente já pode também vir e colocar 12. Agora eu vou fazer as divisões aqui. Aqui eu posso dividir em duas partes iguais e colocar o tamanho 12 e o 11. Posso colocar aqui, dividir também em duas partes iguais e colocar 11, 10. E aqui dividir em duas partes iguais e colocar 9 e o 8. Certo? Esse é o mapping glamurosa. Você vai fazer a junção do esquilo com o boneco e você vai ter esse efeito glamurosa. Tá certo? Agora eu vou explicar para vocês o mapping boneca. Vamos lá para o mapping boneca. Só dar uma apagadinha aqui de novo. O mapping boneca é muito assim, parecido com o glamurosa, só que tira o esquilo, né? Tira o esquilo. Mapping boneca serve para unir, gente, e dar abertura. Mapping boneca. Eu venho aqui, né? Já marquei os meus pontos principais para ter o mapping perfeito. Venho aqui completo. E eu já sei que o meu mapping boneca, o maior tamanho dele é na íris, então eu já posso marcar, ok? Aqui eu venho e divido em 2 por igual, coloco 11, deixa eu colocar mais assim embaixo, que fica melhor, 11, 10, divido aqui em 2 também e coloco 9 e 8. Eu, Letícia, de finalizar também com 7 e 6. Tipo assim, colocar 2, 2, 6, 2, 7 e começar o meu mapping. Eu gosto de fazer isso, porque esses primeiros fios aqui são mais sensíveis. Aqui eu também divido em duas partes iguais, coloco 11, aí eu sempre coloco lá em cima, 11, 10, e aqui eu faço do mesmo jeito, 9 e 8. No final, geralmente eu não coloco não. E eu vou ter esse efeito de meia lua, ok? Agora nós vamos falar sobre o mapping gatinho. Vamos falar sobre o mapping gatinho. Meu povo, as mulheres querem tanto usar esse efeito gatinho, esse mapping gatinho. Só que nem todo mundo pode, como eu falei pra vocês na explicação sobre os tipos de olhos. Nem todo mundo pode, mas elas querem. Elas querem isso tudo, que não pode.
que não estiver podendo, elas querem, elas amam. E aí aqui eu vou, né? Já marquei meus pontos principais, venho completar. Tem pessoas que fazem o efeito do gato pegando duas partes aqui, ó. Eu já fiz muito assim, mas o que é que eu tô fazendo agora? Eu só coloco aqui o tamanho maior, por exemplo, 12, lembrando das curvaturas corretas que você estará usando. E aqui eu finalizo, ó, bem pouquinho, 11, e 10 e 9. Bem pouquinho. Nos últimos, porque são mais delicados e não vai suportar um 12, vai cair rápido. Faço isso. E aqui eu venho, divido em duas partes iguais. Duas partes iguais, coloco 11. Aqui eu venho, coloco um 10. Divido em duas partes iguais aqui, coloco 9, 8. E aqui eu coloco 7 e 6. E fica um efeito tão lindo, porque quanto menor os tamanhos aqui você for diminuindo, mais vai chamar a atenção a ponta, mais vai dar o efeito do gato, ok? Agora nós vamos ver sobre o efeito esquilo. O esquilo é muito... Opa, nem marquei aqui, gatinho, gente, desculpa. Gatinho. É o efeito gatinho, tá certo? Gatinho esqueceu. Agora nós vamos falar sobre o esquilo. Esquilo, vou colocar para mim não esquecer. Esquilo. O esquilo é muito interessante porque você pode fazer o esquilo personalizado para olhar da sua cliente, porque você pode é só você usar o ponto alto da sobrancelha dela. Aqui eu venho completando de novo. Já marquei os meus pontos principais. Praticamente, o esquilo, ele já vai cair aqui, ó, no ponto alto. Como é que eu vou fazer, Letícia, ele personalizado? Vou fazer aqui, ó, início do ponto alto e final do ponto alto. Traça as linhas, se você for fazer personalizado, eu já fiz, eu pego a linha de marcação de sobrancelha, aí eu traço, peço ela para fechar o olho, traço da sobrancelha, do início do ponto alto até o final do ponto alto, e aí depois que eu vou fazer a marcação eu só sigo na pele. É interessante. Ou você pode fazer assim, ele já padrão. Você coloca aqui o tamanho maior, por exemplo, 12. Aqui eu divido em duas partes iguais, coloco 11, aqui 10, e aqui também divido em partes iguais, coloco 11, 10, aqui eu divido em partes iguais, coloco 9, 8, divido de novo, coloco 7 e 6, e fica um efeito lindo. Um efeito que tanto dá abertura, como ele também dá uma alongada no olhar, né? Um efeito de inclinação nesse olhar. Certo? Agora nós vamos falar sobre o Kim Kardashian, né? O Kardashian. Um cílio mais desconexo, né? Não são todas as clientes que vão querer, porque não é todo mundo que gosta de correr risco. E o Kardashian tem algo interessante, eu vou desenhar do começo para vocês verem, mas o Kardashian, a gente pode adaptá-lo em todos os mappings. Ou, claro, você pode desenvolver o seu, né, exclusivo, o seu Kardashian exclusivo. Mas o que eu faço? Eu faço a análise do olho da cliente. Por exemplo, se eu ver que ela precisa de um cílio boneca, de um mapping boneca, eu faço o mapping boneca. Ou, por exemplo, ela precisa do esquilo. Eu gosto do esquilo.
eu venho, desenho meu map normal, do jeito que estava, ó. Desenho meu map. E eu venho fazendo, aplicando os spikes do Kardashian. Meu post, deixa eu botar aqui, vocês nem estão lembrando. Kardashian. Ok? E eu venho fazendo as isenções no meio. Por exemplo, quando eu tô aqui no 6, eu venho aqui, ó, por exemplo, do lado do ponto 6, 7. Quero nesse ponto aqui fazer. Eu venho, deixa eu fazer com outra cor. E coloco. Eu já posso definir, na verdade, quantos pontos eu vou fazer. Por exemplo, geralmente são de 6 a 8 pontos ou mais. Se o olho da cliente for extenso, né? 1, 2, 3, na mesma proporção. 4, 5, 6. Vou fazer 6 spikes aqui. E eu venho, faço isso. E eu coloco 2 tamanhos acima desse tamanho. 7 eu vou colocar 8, 9. Aqui eu faço a mesma coisa. 9, 10, 11. Mesma coisa. 12. Aqui 13. Aqui 14. Aqui finalizo com 13. Olha só. E eu botei o meu Kim Kardashian. Super desconexo, muito bonito, tá certo? Essa foi a nossa aula sobre mapping, ok? Nossa aula sobre mapping. Agora eu vou explicar para vocês sobre tricologia. A tricologia, gente, é a área da ciência. Tricologia leste. Agora eu vou explicar para vocês sobre a aula de tricologia leste, sobre esse conteúdo. A tricologia é o ramo da ciência. Você está copiando tudo. Que estuda os cílios, seu crescimento, prevenções e doenças. E doenças. A área da tricologia, gente, ela estuda isso, a tricologia leste. Porque tem também a tricologia normal, que é a tricologia capilar, né? Só que foi observado que tem coisas que não batem com os cílios, né? Ok? E aí, a tricologia leste é o ramo da ciência que estuda os cílios, o seu crescimento, a prevenção de doenças que tem nos cílios, certo? Fazem estudos sobre artigos, sobre coisas atuais que está acontecendo relacionado ao crescimento do cílio, toda essa parte de anatomia do cílio, fase de crescimento, ciclo de crescimento, pH do fio, tudo isso é envolvido na tricologia leste, tá certo? Eu vou só pegar aqui para me acompanhar com vocês. Sobre isso, vamos lá. Lembrando que quando a gente coloca
A extensão de cílio, a gente está mudando a microbiota daquele devido lugar. E o que é a microbiota, Letícia? É o conjunto de micro-organismos locais que fazem que mantém o equilíbrio daquela região. Ou seja, quando você está colocando uma extensão, você está mudando a microbiota daquele lugar. Por isso que a gente precisa deixar bem claro para nossos clientes que elas precisam higienizar os seus cílios. Elas precisam lavar os seus cílios, ok? Sobre a anatomia dos cílios, Letícia, vou apagar assim mais rápido, porque senão demora tanto. É ótimo aqueles que tem um papel, gente, mas não deu tempo de comprar, então a gente vai com o que a gente tem. E eu queria mostrar as imagens também, mas infelizmente não vou conseguir, porque eu estou sem o computador, certo? Sobre a anatomia do cílio. A anatomia eu vou fazer menor, porque eu faço tão grande que às vezes não cabe as coisas dos cílios. É bem parecido com a anatomia dos pelos em geral. Ok, vamos lá. Vou desenhar aqui a pele para vocês verem. Aqui a divisão da pele é a epiderme. Aqui é a derme, segunda camada da pele, e a hipoderme, que é a camada mais profunda. Hipoderme. Letícia, mas eu preciso saber de tudo isso mesmo? Precisa. Porque você precisa estudar e ter autoridade para falar sobre o seu trabalho. E os cílios, eu falo muito isso para as minhas alunas, os cílios são a nossa obra-prima, são o nosso local de trabalho. E a gente precisa zelar por eles. A gente precisa tratar cada um como se fosse único, para que assim a gente continue tendo o nosso ambiente de trabalho. Porque se nós mesmos danificarmos os cílios, onde é que a gente vai trabalhar? Entendeu? Então aqui eu tenho as 3 camadas da pele, a divisão. Aqui eu vejo meus cílios. Ok? Aqui nós temos a haste do fio. Haste, ok? Aqui a gente vai fazer a nossa extensão, ó. Olha a distância que eu vou usar da pele só. Entendeu? Extensão. Extensão. Ok? Nunca, jamais eu vou aplicar na pele da minha cliente. Aqui eu tenho o músculo eretor. Músculo eretor. Que é responsável pela músculo eretor. Pela sustentação do meu fio. Bem aqui eu tenho as glândulas sebáceas. Glândulas sebáceas. Era para não estar colocada, era com outra cor, nem toquei. Sebáceas. Responsáveis pela hidratação da nossa pele e hidratação do nosso fio, tá certo? Bem aqui, gente, entre as glândulas sebáceas e o músculo eretor, nós temos o saco de Bugge. Saco de Bugge. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Bugge. Deixa eu botar saco de Bugge. Que eu tenho o que no saco de Bugge, Letícia? Saco de Bugge. Aqui no saco de Bugge ficam as células matrizes que são responsáveis pelo crescimento do nosso fio, entendeu? E aí, aqui nós temos as glândulas sudoríparas, responsáveis, que eu não sei explicar e falar, glândulas sudoríparas, responsável pela liberação de lipídio, de suor, né? E também de resfriamento da nossa pele, tá certo? Aqui, gente, nós temos o nosso folículo piloso, que também é conhecido como bulbo. Folículo piloso. Folículo
piloso. Na nossa hipoderme, nós temos a presença das veias, tá certo? Veias que fazem o que, Letícia? Através das veias é que vem os nutrientes, a energia para o nosso cílio, tá certo? Aqui também nós temos a bainha, que é aquela partezinha branca que segura o nosso cílio. Vocês lembram da bainha? Bainha. Ela é tipo assim, bainha. Ela é tipo assim, a mãe tem que segurar o bebê com uma manta, né? Ela é tipo uma manta que abraça o nosso fio, tá certo? Aqui nós temos também o ósteo, né? Que é onde o nosso pelo sai, o ósteo. Ok? E precisamos sim saber de tudo isso, tá certo? Para tudo fluir direitinho, a gente saber onde é que a gente está trabalhando, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer direito. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu não esqueci nada. Isso mesmo, escritor, isso. Vamos lá. Nós temos também presentes aqui, mas eu vou fazer outro desenho, vou tentar fazer outro desenho para vocês darem uma olhadinha. Que são as glândulas de Moll, as glândulas de Zyme e as glândulas meibomianas. São as glândulas responsáveis por liberação também de lipídio, mas estão localizadas em outras partes, sem ser dentro da nossa pele, mas estão localizadas em outras partes da anatomia do olho, ok? E eu explico já para vocês. Tudo certo? Dominado aqui. Sim, o que eu ia dizer para vocês era isso. O nosso cérebro, ele não entende que os nossos pelos, nossos cílios são essenciais para a sobrevivência. E aí acontece o quê? Aquelas pessoas que elas têm uma alimentação desregulada, não fazem atividade física, esse corpo ele vai ter menos energia, na verdade, menos nutrientes. E aí, o nosso cérebro, ele pega a energia do nosso corpo e ele envia para os nossos órgãos essenciais, como o coração, como rins, fígado e também até para as unhas, porque ele entende que é essencial para a sobrevivência as unhas, caso a gente precisasse comer com as mãos. Mas o nosso cabelo, ele não é essencial para a sobrevivência. Então, acontece muito da cliente chegar comentando, relatando queda, e às vezes a culpa não é você, não foi o seu serviço, foi sim a questão da cliente que está com déficit de nutrição, entendeu? Então eu gosto muito de explicar isso para as clientes, que os pelos não são essenciais para a sobrevivência e que se elas não estiverem bem nutridas, com muita energia, não vai sobrar energia para mandar para os fios. Então ela pode ter uma rarefração do cílio dela e ela não sabe por que é. A rarefração, para quem não sabe, é quando a gente tem uma queda bem demasiada no nosso cílio, tá certo? Agora eu vou ver se eu desenho para vocês onde fica as glândulas, para vocês entenderem. Não vai ficar o melhor desenho do mundo, porque né, eu não sou desenhista, sou design, mas vai dar para vocês entenderem. Então, meninas, continuando aqui a anatomia dos cílios, eu já fiz aqui o desenho, porque eu não sou uma desenhista, né? Mas eu já fiz antes pra gente não perder tanto tempo, porque eu nunca tinha feito esse desenho. Em primeira mão para vocês. Que é o quê? Essa parte aqui é como se fosse o olho, tá? O globo ocular aqui, ok? E aqui eu vou falar pra vocês, continuando sobre a anatomia dos cílios, sobre as glândulas de Meibomian, as glândulas meibomianas, as glândulas de Moll e as glândulas de Zyme, ok? Para vocês entenderem, né, como essas glândulas funcionam. Aqui é a pele, como se fosse a pálpebra da cliente, tá certo? Aqui são os cílios dela, ó. E a gente aplica a nossa extensão aqui, em cima. Aqui, ó, é o folículo piloso, lembrando que tudo isso é dentro da pele, tá? Aqui é o nosso folículo piloso, onde saem os cílios e tal. E aqui a gente tem, bem pertinho do cílio, as glândulas de Moll e as glândulas de Zyme. Todas essas glândulas, assim como as glândulas sebáceas, elas liberam lipídio também,
né? Que eu já expliquei para vocês que o lipídio é relacionado ao óleo. Só que as glândulas de Mohr e as glândulas de Zeiss, né? Elas são exatamente pertinho do cílio da cliente. Por isso que você deve aplicar a extensão. Finge que aqui é minha pálpebra, né? Minha pele. E aqui é o meu cílio natural. Você não pode aplicar essa extensão assim, pegando diretamente nessa pele da cliente. Você deve aplicar com um distanciamento correto. Ah, Letícia, mas eu apliquei só em uma mulher. Mas só naquele que você aplicou na pele pode nascer um tecido na sua cliente. Então tem que observar muito isso, tá certo? E as glândulas meibomianas, que têm assim uma função super importante, que é o quê? Sempre que a gente pisca, a glândula de Meibomian, a gente chama de Meibomian para simplificar, ela libera uma microgotícula de lipídio sobre o nosso manto lacrimal, por cima do globo ocular. Por isso que a nossa lágrima não evapora. Simples assim. Como Deus é perfeito, né? Criou até camada de lipídio para que a nossa lágrima não evaporasse. Ok? Tudo dominado? Deixa eu ver qual é a outra parte. Agora eu vou falar para vocês sobre as possíveis doenças oculares que vocês podem, sem querer, fazer com que as suas clientes desenvolvam com uma má aplicação, ok? Vou mostrar para vocês rapidez. Doenças oculares que podem surgir com uma má aplicação. Bom, são elas: blefarite, que existem, gente, 3 tipos de blefarite, né? A alérgica, a bacteriana e a escamosa. A gente pode, sem querer, desenvolver alguma dessas blefarites nas nossas clientes. E a cliente com a blefarite, ela pode vir a desenvolver a triquise. Que a triquise, ela é o quê? É quando o cílio nasce todo de forma desordenada. Ao invés de nascer assim, bonitinho para fora, ele começa a nascer para dentro do olho da cliente. Então tem que observar muito. Tem muita leste por aí que não está higienizando o cílio da cliente de forma correta. Já cheguei aqui, chegou cliente aqui já no meu espaço, gente, que na hora que eu tava lavando o cílio falou assim: mas o que é que você tá fazendo? Aí eu falei: estou higienizando o seu cílio. E ela falou: nossa, mas nunca tinham feito isso comigo. Porque tem gente que não tá nem aí. E com uma má higienização, você pode ter uma má retenção. Porque um depende do outro, um não anda sem o outro, ok? Você pode desenvolver também o quê? Uma conjuntivite, que também são 3, né? Tem a bacteriana, a viral e, se eu não estiver enganada, a alérgica, que eu não tô lembrando agora muito bem. Certo? Deixa eu só ver aqui. Isso. Você tem que observar muito, principalmente na hora da limpeza dos seus materiais, porque você pode transmitir de uma cliente para outra uma conjuntivite viral, né? Se a cliente chega com uma dessas doenças, você vai atender? Não atende. Eu sempre faço o quê? Eu encaminho para o oftalmo. Falo: meu amor, vá no oftalmologista. Se você trazer um laudo dele autorizando, eu faço. Mas eu tô vendo aqui que você pode estar com possível doença ocular. Então é melhor a gente evitar, certo? Porque hoje em dia tem gente que vive de processo. Vive de processar as pessoas. E se você não prestar atenção, você pode cair nisso, ok?
E você também pode desenvolver sem querer na seu cliente, que eu já falei, um T-sol. O T-sol nada mais é do que obstruções das glândulas de Moll e as glândulas de Zynes, né, que ficam nas lamelas, famosas linha d'água, tá certo? Então tem que observar muito, mas muito bem mesmo, para não cometer esse erro. Tem também o calásio, que o calásio é como se fosse uma pérolazinha que nasce, geralmente nas lamelas superiores, e é uma pérola indolor. Geralmente o calásio ele não vai ter dor, ele pode até apresentar uma vermelhidão, mas é indolor. E geralmente quem tem calásio tem de forma recorrente, sempre tem. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela faz sobrancelhas comigo e ela tem muita vontade de colocar o cílio, mas eu disse, não coloco, porque eu prefiro não correr riscos relacionados à saúde ocular de nenhuma cliente, porque eu não sei, porque assim, ela tem esse problema de calásio e ela nunca deixa de ter calásio, é um atrás do outro e é nos dois olhos, e ela sempre tem de 3 calásios no olho só, então é muito, e eu fico com medo de prejudicá-la mais ainda, entende? Então eu prefiro não fazer. Agora, quando chegou uma cliente e disse, eu acho que vai começar a nascer um T-sol no meu olho, eu faço o quê? Como eu sou terapeuta em saúde dos olhos, né, terapeuta em saúde dos cílios, apenas dos cílios, eu faço o quê? Eu venho, dou uma manobra de massagem que eu aprendi no meu curso e também faço a compressa de água morna, né, uma água suportável. Provavelmente aquele T-sol não vai nascer, porque é o que eu falo. Manteiga, ela fica dura quando você botar na geladeira, né? Ela fica dura. E ela derrete o quê? Com fogo, com temperaturas altas, não é verdade? O lipídio, né, o T-sol, nada mais é do que o óleo ali obstruído. Ele tá duro, enrijecido. No momento que você faz a compressa, ele começa a desobstruir, a derreter. Né? Eu posso usar esse termo aqui. Entende? Então é muito boa essa dica, mas eu sempre gosto de encaminhar para o oftalmo, porque eu não posso recitar medicamento, né, nada, então ele receita e faz tudo bem direitinho. E você também, sem querer, pode desencadear uma alergia ocular. Nossa, Letícia, uma alergia ocular? Isso mesmo. Por quê? Porque o nosso adesivo, ele não foi feito para ser colocado na pele de ninguém. Para a pele existem outros adesivos, né? São outros conteúdos de outros profissionais, mas para as lashes design, né, o cianoacrilato ele não pode ser encostado na pele, porque ele chega até a queimar, né? Jamais. Então, no momento que você vai fazer uma aplicação e você não presta atenção e você acaba sujando a pele da cliente com cola ou acaba aplicando ali na raiz dela, você pode se desencadear uma alergia ocular e a sua cliente nunca mais vai poder usar a extensão. A não ser que daqui a tantos tempos, faça de tantas formas diferentes, você encontre uma maneira de fazer de novo o cílio dela sem dar alergia. Mas é bem difícil, tá certo? Tudo dominado? Agora, gente, nós vamos falar sobre a estrutura do cílio, né? A estrutura do nosso fio. E aí a nossa estrutura é muito importante, mas são conteúdos que pra mim não vão fazer diferença. Eu te digo que vão sim. Eu te garanto que vão. Porque você sabendo de tudo isso que eu tô lhe falando, você vai ter o quê? Mais atenção em várias coisas. Por exemplo, se você estava tendo uma má retenção, pode ser que depois dessa aula você comece a ter uma boa retenção somente porque você está vendo sobre assunto que você não conhecia, né? Você está passando a conhecer e você vai começar a estrutura dos cílios. Você vai começar a colocar em prática. É muito incrível a gente saber tudo isso. Vamos lá. O nosso cílio, o fio do nosso cílio, eu vou só abrir aqui porque eu tô seguindo o meu slide. Não tô passando pra vocês porque eu tô sem computador, tá? Mas tá sendo aqui no quadro, tá dando tudo certo. O nosso cílio, ele é dividido em cutícula, córtex
medula. Ok? Vamos lá. A nossa cutícula é o quê? É uma membrana transparente que reveste o córtex. É nela que, quando a gente faz a coloração dos cílios, alteramos a cor da cutícula, né? Com a coloração. A gente não consegue alterar nada do córtex, mas conseguimos alterar a cutícula, que é a membrana que é transparente fica da cor da coloração que a gente coloca. E ela também, gente, é responsável por filtrar a entrada e saída de água da nossa fibra capilar, tá certo? Tudo dominado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tananã. Sobre o córtex, gente, o córtex, ó, ele é cor, forma e resistência. Cor, forma e resistência. É onde ocorre a alteração do fio. Por exemplo, quando a gente faz a utilização de lash lift, a gente atinge a camada do córtex. Por isso que fica diferente a forma. A gente consegue alterar a forma do fio porque a gente atinge o córtex, tá certo? Sobre a medula. A medula, gente, ela não existe função que foi estudada, né? Vou botar aqui. Não existe função que foi estudada. E existe alguns fios de cílio que não possuem medula e é super normal, ok? Tudo dominado, tudo certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora nós vamos passar para a fase dos cílios. Gente, e aí? Vocês sabem quais são todas as fases dos cílios? Porque geralmente em um curso básico, em um curso para iniciante, a gente explica somente as fases principais, vamos dizer assim. A gente não explica todas as fases, mas os cílios possuem 6 fases, gente. Vou botar com isso. Fases. Deixa eu só ver aqui. Fase dos cílios. Vamos lá para essas fases bonitas. Além das fases que já estamos acostumados a estudar, temos outras que fazem parte de um conteúdo mais avançado, ok? Vou mostrar para vocês quais são essas fases. É a fase neógena, a fase anágena, a fase catágena, a fase telógena, só ver que se é isso mesmo, telógena, perdão, gente, telógena, a fase, deixa eu só ver essa daqui, viu? Exógena, porque como a gente não está tão adaptado a falar essas outras, essa última eu sei.
a gente acaba às vezes esquecendo. Vamos lá. A fase neógena. Vamos lá. É quando, gente, o cílio ele começa a ser gerado. Começa a ser gerado. A fase anágena, como todos sabem, né, é quando ele começa a automitose, a duplicação de células. Automitose. A duplicação de células. Duplicação de células. A fase catágena é a fase quando tá jovem. A fase telógena é a fase de repouso desse cílio. E a fase exógena é a fase de repilação desse cílio. De repilação desse cílio. E a fase quenógena é uma fase provocada. Provocada. Como assim, Letícia? É quando você, sem querer, aplica um cílio pesado na sua cliente, naquele fio que não ia suportar. Você sabia que não ia suportar, você aplicou mesmo assim e o cílio caiu por conta do peso. Ou quando a sua cliente puxa essa extensão e vem com um cílio natural. Acontece a fase quenógena. E é uma fase, gente, que não é tão legal, porque ao invés de já ter, né, vamos dizer assim, a bainha ficar lá, ficar tudo bem bonitinho, já, por exemplo, aqui na fase de repilação, que já está a fase neógena, perdão, já está a fase neógena, o fio está começando a ser gerado bem bonitinho, ou está na fase anágena, que está ali pequenininho, você coloca um fio da fase quenógena, ou acontece a fase quenógena que é provocada, você acaba arrancando esse fio e ele vai voltar para quê? Para a fase neógena, que é uma fase que vai demorar. Você já percebeu que quando você, se você for design de sobrancelhas, quando você puxa o pelo da sua cliente, né, você faz em média um design de 20 em 20 dias ou de 30 em 30 dias. Então daí você tira, o bubu vai ter que se regenerar, vai ter que vir a bainha, aí vai ter que vir o fiozinho, aí vai ter que ir saindo bem. Então, por isso que fica falhas, por isso que tem clientes que ficam com fase. Então, é muito importante também você dizer para a sua cliente que ela não pode arrancar as extensões dela, porque senão você não vai fazer o cílio dela. Você vai ter que pedir para ela respirar o cílio dela. Olha, mulher, tu vai ter que ficar um tempo sem cílio. Aí ela ficou tudo doido e não quer ficar sem cílio. Certo? Tudo ok? Vamos lá. Tudo dominado. Às vezes, eu não sei se vocês conhecem, né? Eu acho que eu falei no começo da aula, eu não lembro. Mas eu falei sobre rarefração do cílio, que é quando há uma queda demasiada dos cílios. E às vezes, não é por conta, às vezes a rarefração do seu cliente tem um motivo. Não é por conta de você, não é porque você colocou peso, não é porque você fez nada disso. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Haja braço para apagar. Às vezes, a rarefração do cílio da sua cliente pode ser um problema nela e você está ajudando ela a descobrir. Certo? Então, vocês têm que saber até disso. Dos cílios da sua cliente tem um motivo. Ponto. E Letícia, quais são esses motivos? Vou explicar para vocês. Ele pode ter um eflúvio telógeno,
Que é quando o que, Letícia? Acontece uma queda muito grande apenas dessa fase do cílio, da fase telógena. Então você tem que observar. Às vezes é por conta que a pessoa está fazendo uso de um medicamento ou fez quimioterapia, alguma coisa assim. E você vai ter que observar, certo? Ou pode acontecer também um eflúvio da fase, um eflúvio da fase anágena. Um eflúvio anágeno, certo? Então você tem que observar muito isso. Uma coisa que eu queria deixar aqui anotado é uma contraindicação de aplicação. Indicação de aplicação. Que é uma cliente com poliose. Uma cliente com poliose, gente, foi aquela cliente que ela perdeu a melanina do fio dela. Aquele fio dela dos cílios ficou branco, certo? Então você não pode fazer a aplicação em quem tem poliose, porque você pode pegar um fio ali mais frágil, um fio mais sensível. Então não é indicado, tá certo? Para quem tem poliose, fazer a aplicação de cílio. Pode ser tanto genético, como a pessoa pode adquirir. Por exemplo, uma pessoa que tem vitiligo, ela pode adquirir uma poliose. Então, se você viu a cliente com cílio branquinho, evite aplicar nesse cílio, tá certo? Agora nós vamos falar sobre o ciclo de crescimento. Ciclo de crescimento. Ficou pequenininho, mas vai dar certo. Uma pessoa, o ciclo de uma pessoa tem em média, na verdade, em média, de 90 a 100 dias. Ou seja, para ter a queda daquele único fio, né, para um novo crescer, tem em média de 90 a 100 dias. Eu costumo falar para minhas alunas que elas devem tratar o cílio, né, cada cílio como um único, cada fio como um bebezinho que você precisa cuidar, regar, amar, porque é o seu ambiente de trabalho. Eu já falei isso aqui e estou repetindo. É o seu ambiente de trabalho. Se é seu trabalho, se você tiver ele, certo? Uma pessoa tem em média 200 cílios na pálpebra superior e apenas 100 cílios na pálpebra inferior. É uma média, tá, gente? A pessoa pode ter 500 cílios ou a pessoa pode ter 150 em cada olho. Uma média, tá? Esse também aqui do ciclo de crescimento é uma média, ok? E nós podemos perder por dia de 1 a 5 fios naturais, certo? Eu vou colocar aqui. Uma pessoa tem em média, 200 fios, 200 cílios na pálpebra. Vou botar assim, superior e apenas 100 em média na pálpebra. Opa, escrevi, ó. Inferior. Ok? E nós perdemos em dia de 1 a 5 fios naturais de cada olho. Ou seja, por dia podemos perder até 10
fios naturais. Gravem isso para vocês falar para suas clientes. Porque a cliente sai da extensão, no outro dia caiu um fio, ela manda a foto, meu, você tá caindo todinho. Aí você manda a foto, aí a pessoa manda a foto, um fio. Aí você vai explicar, olha, que nem o cabelo da nossa cabeça, né? Que cai, cresce, né? Tem cabelo novo. Mesma coisa com o nosso cílio. A gente não observa tanto porque são muito pequenininhos, né? Verdade? E agora nós vamos falar sobre a camada também. Ó, a camada, né? As pessoas têm em média, gente, de 2 a 5 camadas. Geralmente as pessoas têm 4 camadas, tá? As pessoas têm em média sobre camadas do cílio. Camadas do cílio. De cílios. As pessoas têm em média de 2 a 5 camadas. Geralmente a pessoa tem 4 camadas, tá? Por exemplo, se você chegar a encontrar uma pessoa que tem 5 camadas, você pode muito bem não aplicar em todas as camadas, em 100% dos fios. Por que, Letícia? Porque dá muito trabalho. Você pode aplicar somente em 3 camadas ou em 4 camadas no máximo. Não é necessário você vir aplicar nas 5 camadas, tá certo? Lembrando que cada camada é responsável por alguma coisa, né? E você precisa sempre lembrar de fazer o isolamento correto para não dar os stickers, né, na hora de você fazer sua aplicação. Tudo combinado, tudo dominado. Já estamos perto de finalizar a nossa aula. Agora nós vamos falar sobre o pH dos cílios, que é um conteúdo que eu gosto muito, amo, porque você sabendo trabalhar o pH do cílio da sua cliente, você vai saber fazer um cílio com uma retenção bem maior. Eu lembro que no meu início, né, quando eu comecei, meu povo, eu não entendia sobre pH, porque você pensa logo, mas eu não tenho um laboratório para fazer um teste de pH, Letícia. Eu não tenho, querida. Sim, gente, mas temos bases, temos dicas que podem nos ajudar a identificar o pH do fio, certo? Eu vou tentar na edição colocar a imagem aqui da escala pH. Olha, vai vacilando. Eu nem gosto de escrever muito com essa letra, porque eu acho feio, meu povo. Pronto. E eu acho mais lenta, né? Porque você tem que desenhar. Sobre o pH dos cílios, tá certo? Existe uma tabela, ok? Existe uma tabela. Que essa tabela vai mostrar o ponto do meio. São os pontos neutros. Tipo 7, né? 7 é neutro. E aí, do 7 para baixo, ó, ele vai... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar assim. Ó. Essa é a tabela do cílio. Do pH, aliás, do cílio. Deixa eu só ver se tá aparecendo pra vocês. Quem sabe faz ao vivo. E aqui o 7 é neutro. E quando vai descendo vai ficando ácido. E quando vai subindo vai ficando alcalino. Ok? Viram a imagem? Tudo bem bonitinho, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês, porque a gente precisa saber disso. Quando eu falar em ácido, você vai entender como algo mais oleoso. E quando eu falar em mais alcalino, você vai entender que é algo mais ressecado, mais poroso. Ok? Como eu faço, Letícia, para identificar o pH da minha cliente? A gente não vai ter uma certeza, né? A gente não vai ter 100% de probabilidade daquele cílio ser realmente daquela forma. Porém, tem como a gente
saber olhando, né? Usando como base o cabelo dela. Porque se você olhar para uma cliente que tem um cabelo muito brilhoso, geralmente é muito brilhoso, um fio ácido, muito brilhoso, porque a cutícula é muito fechada. E o nosso cílio, nosso adesivo, ele gosta de um ambiente com a cutícula mais aberta, um ambiente mais poroso, mais ressecado. É a mesma coisa, por exemplo, se eu tiver quebrado isso aqui, eu vou tentar colar. Se minha mão estiver oleosa, se aqui estiver oleoso, eu posso morrer de tentar aqui, ó, empurrar. Não vai colar. Agora, no momento que eu higienizo, por exemplo, com álcool 70, e eu venho com a cola, é automático, ele gruda e fica. Então, a mesma coisa acontece com o nosso cílio. Se um cílio ácido, né, você vê, o cabelo da cliente é mais oleoso, provavelmente o cílio dela vai ser mais brilhoso, mais oleoso também. E você vai ter que abrir a cutícula. Tem que abrir a cutícula. E como fazemos isso, Letícia? Com removedor de proteínas, sabonetes especiais, por exemplo, como anti-resíduo especiais, gente, eu não sou professora de português. É assim, especiais mesmo, meu povo. Estão rindo aí de mim. Com removedor de proteína. O removedor de proteína é ótimo porque ele não abre tanto a cutícula, ele dá uma leve abertura, muito leve. E também o primer, que ele realmente abre a cutícula da pessoa, né, bem muito, para ficar um fio mais alcalino, porque a nosso adesivo gosta desse ambiente. Tá certo? Tudo dominado? E Letícia, quando eu pegar um fio mais alcalino, como é que eu vou saber? Geralmente o cabelo da sua cliente é ressecado. O cílio dela não tem brilho. Você vai poder botar primer num cílio desse, que já é alcalino? Jamais. Não façam isso porque dá o efeito rebote. Você vai fazer o quê? Você pode neutralizar com sabonete neutro. Eu uso muito sabonete da Vichy ou Vichy. Vou pegar para vocês darem uma olhada que eu uso. Porque ele tem um pH que é 8,5. O pH dele, da Vichy. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. É o purê termalho. Ele já tem um pH de 8,5. Então é um pH bacana para me deixar o cílio da minha cliente. Nesse cílio eu não vou passar primer, a não ser que ele seja um fio mais ácido. Mas em um fio alcalino, geralmente eu só uso o sabonete da Vichy ou um sabonete neutro, que é o sabonete de bebê. Ó, o sabonete de bebê. E um removedor de proteína no máximo, se eu achar necessário. Porque eu não posso, gente, deixar esse meu cílio muito alcalino, porque o adesivo também não gosta de nada exagerado. Nada pode ser demais, tudo tem que ser um equilíbrio. Letícia, se eu pegar uma cliente que eu noto que o cílio dela é muito alcalino, usa só o shampoo de bebê neutro, porque ele vai neutralizar. Certo? Tudo dominado? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra falar sobre isso. Sobre
Remoção, né? Você vai ter que tomar cuidado com a remoção mecânica, porque você pode danificar o fio. Alguém já deve ter passado por isso. O fio ficar tipo quebrado, torto. E ali você altera a estrutura do fio, você atinge o córtex. E aquele fio, para ele voltar ao normal, ele vai ter que cair, nascer outro, bem bonitinho. Tomar muito cuidado com a remoção mecânica. E lembrar sempre, a remoção química, gente, ela é saudável para os cílios, porque ela remove toda a sujidade da cola, todos os resquícios, tudo bem direitinho. Porém, ela não é tão saudável para o olho. Já a mecânica é saudável para o olho, mas não é tão saudável para os cílios. Então eu faço como? Eu faço uma aplicação, 2 manutenções, no máximo 3, porque na manutenção você tem que fazer a remoção mecânica e depois eu faço toda a remoção química para deixar esse cílio todo limpinho de novo, para ficar tudo ok, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Pronto, gente, eu vou só deixar para vocês aqui uma frase e dizer que cuide bem, né, dos cílios naturais das suas clientes, porque ele é o seu local de trabalho. Como eu já falei aqui, estou falando pela terceira vez, porque eu ainda vejo profissionais trabalhando de forma negligente ou de forma irresponsável mesmo, sem saber, e danificar cílios de cliente, né? E é tão ruim, gente, porque vocês acabam, ela acaba perdendo a cliente se ela não sabe conquistar a cliente por isso. Eu sou muito clara com minhas clientes, se elas apresentam algum problema, alguma coisa, eu sou muito clara em falar para elas que, infelizmente, eu não vou poder fazer o cílio dela, porque minha meta não é lucrar, não é faturar em cima de ninguém. Eu trabalho com um trabalho sério, eu tenho um nome a zelar, então eu só faço quando eu vejo que tá tudo perfeito para mim fazer. Quando não, gente, eu não realizo o procedimento, tá? Não realizo, eu não faço isso, tá certo? E eu vou deixar aqui essa frase, que é um versículo que eu uso muito, todo mundo sabe, que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, não vai nem caber, fala como eu escrevo grande. Adquire, pois, a sabedoria. Sabedoria. Emprega tudo o que tens. Emprega tudo o que tens na aquisição de entendimento. Ponto final. É porque eu também comecei muito embaixo, né? Provérbios 4. E eu misturo letra de bastão com... gente, eu sou desse jeito, viu? Vou só dar uma disfarçada aqui. 4, versículo 7. Deixa eu colocar meu arroba aqui. Doutora dos Cílios Oficial. Eita! Agradeço muito pela sua atenção nesse momento. E é um versículo que eu ando para todo lugar, nos meus cursos eu sempre falo, nas minhas palestras, né? Onde eu vou eu uso esse versículo, que é: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que tens na aquisição de entendimento. Antes de tudo, que você possa adquirir entendimento e sabedoria, porque é algo que nunca ninguém pode tirar de você. É algo que ninguém vai roubar. Eu lembro que alguém me contou uma história, eu acho que foi do Donald Trump, eu não lembro direito, mas que essa pessoa chegou a ficar falida. Porém,
como essa pessoa era tão inteligente, ela tinha tanto conhecimento, ela era tão sábia, que em poucos meses ela conseguiu ter de volta a sua fortuna e ainda conseguiu mais. Então que você possa fazer isso. Eu não perco a oportunidade de fazer um curso, de me atualizar. Sempre estou me atualizando, mesmo já com tantos cursos. Sempre me atualizo, porque o mercado sempre tem novidades, sempre tem atualizações. É Provérbios 4:7 para quem quiser saber. E você pode seguir o meu arroba, que é Doutora dos Cílios Oficial, não ficou tão bonito, mas é esse arroba. Você pode mandar a sua dúvida dessa aula ou de outras coisas também. Se quiser me pedir a foto dos produtos, do que eu mostrei aqui, eu envio para vocês, tá certo? Qualquer coisa é só falar.